último vídeo nós falamos sobre as nossas perspectivas do Python para 2024. Agora nós queremos continuar com essa conversa mostrando para você o quanto de conhecimento você pode adquirir na linguagem com apenas 5 repositórios no GitHub. Apenas em aspas, pois não são repositórios normais. Garantimos que será uma fonte de conhecimento para quem está iniciando nesse mundo, mas também para quem já é experiente na linguagem. Principalmente o último, que é um dos repositórios mais caprichados que nós já encontramos. Eu sou Vanessa e esse é Gabriel. Nós somos 2 programadores casados e amantes desse mundo da tecnologia há mais de 25 anos. Se no fim desse vídeo você curtir o conteúdo, te convidamos a se inscrever e acompanhar os vídeos semanais que produzimos por aqui. Mesmo que você não seja do mundo Python, nós falamos de todas as linguagens e tecnologias no CDF TV. São vários formatos de vídeo para você sair daqui com mais conhecimento quando você entrou. Esse é o nosso lema. E no canal nós sempre contamos com parceiros referências nos seus nichos. Por exemplo, se você precisa hospedar seu projeto, seja um site, uma API, um banco de dados e por aí vai, nós recomendamos conhecer as soluções da Hostinger. Nós aqui costumamos usar as soluções de VPS, pois te dá muita liberdade para rodar o que você quiser, seja Python, Node, .NET, PHP e por aí vai. Nós temos vários vídeos usando o VPS deles nas mais diversas situações. Além de garantir muita estabilidade, você conta com acesso ao root, certificados SSL gratuitos, armazenamento em SSD e pode rodar à vontade seus containers Docker e configurar backups de imagens da máquina. Ou seja, você consegue restaurar seu ambiente praticamente de forma instantânea. Para melhorar ainda mais, nós temos um cupom de desconto para você usar e garantir ainda mais desconto sobre o que eles já oferecem. No carrinho, basta adicionar o cupom código-fonte. Faça uma simulação usando o link que está na descrição e veja você mesmo como vale a pena. Para criar essa lista, nós fomos atrás de repositórios que tinham atualizações mais recentes. É verdade que existem muitos repositórios sobre Python, mas muitos deles são bem antigos, às vezes com mais de 8, 11 anos. Então, essa lista está praticamente atualizada com as atualizações mais recentes sobre a linguagem. Para começar, o 5º do ranking é voltado para quem está estudando ou precisando entender algoritmos e estruturas de dados. O repositório se chama Python Data Structure and Algorithms, ou Python DS. Na descrição, o autor mesmo diz, sem bobagens, sem BS, sobre como o código de estrutura de dados deve ser em Python, simples e elegante. Esse repositório já tem mais de 2.000 estrelas, o que é bastante e já conta com 98 contribuidores. Ele é dividido basicamente em 3 pastas: Algorithms, Bookmarks e Data Structures. Navegando, por exemplo, na pasta Algorithms, a gente consegue ver uma lista de subgrupos dos algoritmos mais comuns. Então vê, por exemplo, algoritmos de ordenação, né? Tá aqui o sorting, e ali tem, bubble sort, counting sort, gnome sort, heap, vamos abrir um desses aqui, merge sort. O legal da navegação no GitHub é que a gente consegue olhar também os símbolos. Então, se tiver muitas funções, constantes, variáveis, tudo aparece aqui na lateral e dá para filtrar, inclusive. É ótimo. Gabriel, aumenta um pouquinho o zoom aí para ficar mais fácil da galera enxergar, e eu também. Então, por exemplo, se a gente quiser navegar, olha só, e ir aqui direto no teste, a gente clica e ele aponta rapidamente o cursor. Muito simples, né? E aqui dá para ver que a própria função de merge está comentada. Toda explicada, né? Tem sempre uma introdução ali, explicando um pouquinho do que vai ser feito naquela função. E geralmente esses algoritmos que são muito conhecidos, geralmente o pessoal usa realmente as variáveis I, J, K, X, Y. E isso pode confundir, né? Mas acaba sendo meio que um padrão didático utilizado, né? Se a gente voltar aqui no algoritmos e nos algoritmos matemáticos, a gente vai ver, Fibonacci, que é muito utilizado, né? Fatorial, tem bastante. Tem inclusive, Fibonacci recursivo, é comum da gente ver. Então você vê, as 3 funçõezinhas que fizeram, tá aqui também, tem uma main, né, que geralmente se usa no Python. Aqui, tá vendo? Aqui já não está tão comentado, mas dá para saber mais ou menos, né, como que é a funcionalidade. Se você tiver dúvidas, isso que é uma dica muito legal. Seja no inglês ou seja na própria funcionalidade, você pode pegar isso aqui, colar no Bard, lá no Google, cola no chat GPT e manda ele explicar. Ele consegue explicar perfeitamente. Perfeito, né? Linha a linha o que está sendo feito e o propósito do código. Então ajuda bastante no momento dos estudos. A parte aqui de bookmarks, na verdade, são links para artigos, livros,
bancos de dados, coisas relacionadas, ou seja, é mais material para a gente poder estudar. A parte de estrutura de dados também é bem interessante, porque o Python é muito voltado para essa parte de estrutura de dados. Então, é muito simples, né, vamos dizer assim, né, em relação a outras linguagens, de implementar certas estruturas. E é legal que o repositório já separa ali cada uma delas. Então, você vê ali hash, graphics, o deck, fila. Ó, vamos dar uma olhada em fila. Olha, já tem as funçõezinhas aqui, ó, put, get, rotate e size. Para entrada. Então, o próprio init aqui, ele implementou utilizando uma classe, né? Então, ele tem aqui um construtor, inicializa com 0, ó, o tamanho e a parte da frente, né? Da fila. E aí tem as funçõezinhas. Olha só como é que a implementação é bem simplificada, né? Esse repositório, sem dúvida, é voltado para quem está estudando algoritmos e estruturas de dados e quer entender como implementar cada um deles em Python. Serve também como consulta para quando você precisar implementar algum desses códigos nos seus projetos. O quarto do ranking se chama Python Masterclass. O repositório é separado em 5 lições em arquivos IPyNB, com extensão, né? Essa extensão nada mais é o tipo de arquivo utilizado no Python Notebook, que é um ambiente bem dinâmico e simples para rodar seus comandos Python. Então, não precisa ficar preocupado em como rodar ou guardar os estudos sobre o Python. As lições estão em inglês, mas se você tiver alguma dificuldade com a língua, você pode usar o tradutor ou o ChatGPT, como a gente já deu a dica aqui antes. O bom é que no ChatGPT você consegue manter toda a parte da programação intacta. Então, pode testar que funciona para valer. Se a gente olhar o README do repositório, a gente vê a primeira lição, ele simplesmente te ajuda a configurar o ambiente e como funcionam as variáveis. Você vê que cada um estrutura o repositório do seu jeito, né? Separando em vários arquivos, às vezes num arquivo só com várias explicações. O problema nesse caso aqui é que se o arquivo for muito grande, fica ruim de navegar. Aí o legal é colocar os links em cima, né? Com as âncoras. Nesse caso aqui, é bem direto também as lições, tanto é que a parte de setup é rápida, ele ensina aqui, acabou, e já vem para explicar as variáveis, os tipos de variáveis e com exemplos de código. Agora, o interessante que cada um faz um formato é que você consegue justamente pegar o formato que mais se adapta ao seu tipo de estudo, né? Então, tem gente que vai gostar de ter a leitura mais dinâmica, tudo completo, outras pessoas já gostam de aquilo um pouquinho mais dividido de uma forma um pouco mais lógica e estruturada na hora do estudo. Então, tem para todos os gostos. Então, quando ele mostra o exemplo, ele logo também mostra a saída, o que deveria sair aí no terminal no notebook. Então, além de ensinar, ele mostra também o exemplo prático como está sendo feito. Já na segunda lição, ele fala justamente de operadores lógicos. E o legal é que a cada fim de lição, a gente olha aqui no final, quais serão as suas tarefas, quais são as lições que você tem que fazer. Ou seja, você já tem alguns desafios a completar com aquilo que foi ensinado. Então isso é bem importante para fixar o conteúdo. E na quarta lição não podia faltar, né? Manipulação de dados. Também extremamente importante, né? Ele mostra também vários exemplos, faz algumas associações aqui, mostrando arquivos, né? CSV. Então, para quem começou na linguagem, já na quarta lição, ele já faz um tipo de manipulação que dá aquela sensação de que você, está evoluindo. E na quinta lição, que a propósito, a nomenclatura ali do texto tá meio errado, né? Tem a 5, mas está na 8, mas não importa. Ele fala ali também de estatística e probabilidade. Também acho que anda de mãos dadas com Python, né? Então, para quem tem interesse em estudar o Python, principalmente para uso em manipulação de dados, esse é um bom repositório, porque ele logo faz a introdução da linguagem e já vai direto ao ponto na própria manipulação. O autor faz uma estimativa de tempo de estudo do material que leva mais ou menos umas 10 horas. Lembrando que é apenas um curso introdutório, então você não precisa sair dali achando que já domina o Python. A ideia é só te ensinar a base e os principais conceitos da linguagem. E chegamos no terceiro repositório, que é um dos mais legais que nós encontramos. Ele se chama Python Programming Exercises. E a ideia é justamente fazer você estudar sem desafios e exercícios sobre a linguagem. É verdade que o repositório é bem antigo, ele tem mais de 11 anos, mas os desafios em si já estão atualizados para o Python 3, então não precisa ficar preocupado. Olha só que legal, esse repositório tem respeitáveis 24 mil estrelas na plataforma. Os desafios estão todos concentrados em um arquivo Markdown e são classificados em 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado. Você consegue se nivelar
em relação aos desafios que ele tem ali. Esse que é um dos problemas aqui, ó, é justamente essa navegação. Olha só o tamanho do Markdown. É grande. Gigantesco. Mas, como a gente sabe que são exercícios e é ali do 1 ao 100, então a gente consegue navegar relativamente rápido no desafio que a gente está fazendo no momento. Por exemplo, o primeiro desafio de nível iniciante é sobre escrever um programa que encontre todos os números divisíveis por 7, mas que não sejam múltiplos de 5 entre 2.000 e 3.200, ambos incluídos. Os números obtidos devem ser impressos em sequência separado por vírgula em uma única linha. Então é um desafio super interessante ali de se fazer, né? E ainda tem uma dica para considerar usar o método range. Logo abaixo já tem a solução. Porém, o legal é você ir resolvendo da sua maneira e depois comparar as soluções. Já o desafio 100, fomos logo lá para o último, é sobre resolver um clássico quebra-cabeça chinês antigo. Contamos com 35 peças e 94 pernas entre as galinhas e os coelhos de uma fazenda. Quantos coelhos e quantas galinhas temos? E na dica ele pede para usar o loop for para iterar todas as soluções possíveis. Veja que as soluções sempre são funções simples com lógica bem estruturada. Realmente não tem nada complexo, então é totalmente plausível de resolver esses problemas. Na segunda posição, mas que poderia tranquilamente estar na primeira, está o The Algorithms Python. O autor reuniu centenas de soluções de algoritmos em Python, categorizados por tipos. Esse repositório tem apenas 2.200 estrelas. Na verdade, não é pouco, mas para o nível de conteúdo deveria ter bem mais. Apesar de poucas atualizações, ele conta com mais de 200 contribuidores. Navegando no README já dá para perceber a quantidade de material que tem nesse repositório. Ele implementa algoritmos de ordenação, algoritmos de busca, mas nas pastas você encontra códigos sobre grafos, hashes, álgebra linear, machine learning, redes neurais e muito mais, viu? Então eu quero ir direto aqui na pasta hashes. Vamos ver o que a gente tem. 3 implementações, uma aqui de MD5, que é o mais famosinho aí, né? Não é o mais seguro, né? Mas ainda assim famoso. E aí, ó, temos aqui várias funções. Então, navegar aqui na lateral é bem interessante. Ó, função de teste. Você vê que tem comentários também, então dá para entender aqui o que são os argumentos, qual é o objetivo das funções, né? Sempre apele, nesse caso aqui, quando a gente está estudando, lá para a inteligência artificial, use à vontade para a gente entender. O que me colocou aqui de interessante foi que a implementação, pelo menos em alguns casos que eu vi, estão usando também clean code, então as variáveis, de certa forma, estão mais entendíveis que simplesmente I, J, KL, M, NO, né? Vamos voltar aqui em estrutura de dados, vamos ver as implementações, olha só. Árvore binária, hashing também, heap, lista encadeada, filas, stacks. Então, tem bastante coisa também, né? Vamos ver aqui, lista encadeada. Aí já temos, ó, a lista encadeada simples, a dupla, também aqui já está implementado em formato de classe, então também já dá para navegar aqui, ó, deletar toda a cadeia, inserir em cadeia, inserir no início, deletar a cabeça. Então é bem interessante, ó, muito bem documentado também, né, com aqui os comentários. Esse realmente está caprichado, né? Então a gente olha, né, funções matemáticas, tem de machine learning, trabalhar com matriz, e tem um aqui que chamou a atenção também, é o Simple Client. Esse aqui também mostra implementação de WebSocket, de socket, na verdade, utilizando o Python. Então, até tem um README especial aqui. Ele tem aqui a criação, né, de socket no cliente e também a comunicação com o servidor, vamos dizer assim. Interessante, né? Isso que a gente falou. Não é só para quem está aprendendo. Às vezes você trabalha, mas ainda não teve a oportunidade de implementar o WebSocket, está precisando da solução. Aí já te explica tudo como fazer, né? Esse repositório aqui tem conteúdo de muito valor. Depois de você entender um pouco mais sobre algoritmos e Python, esse repositório é um daqueles para ficar horas estudando. Chegamos no nosso primeiro do ranking e eu tenho certeza que esse você vai guardar para sempre. Acho que ninguém conseguiu reunir tanta informação da linguagem em um único lugar. Seja iniciante ou Ultra Master Expert, o Awesome Python vai te ajudar deveras. Para começar, esse repositório tem incríveis 189 mil estrelas no GitHub e mais de 400 contribuidores. O Awesome Python também conta com um site próprio, olha só. Dá para navegar no conteúdo fora do GitHub também, se você quiser. Esse repositório foi inspirado, na verdade, no Awesome PHP,
que tem o mesmo objetivo de reunir uma lista gigante de recursos para a linguagem, para os mais diversos usos. O repositório é tão movimentado que tem mais de 380 pull requests abertos. Esse pode até ser um ponto negativo, pois as atualizações não estão sendo tão constantes e o ecossistema do Python evolui praticamente todos os dias. Para começar, o README está todo organizado por tipo de ferramentas em ordem alfabética, então ele já começa lá no Admin Panels. A gente clica aqui, Admin Panels, aí já tem a lista de repositórios gigantes aqui só para utilização em admins. Vamos abrir um aqui para a gente ver. Esse Flask Admin. Então, olha que legal. Ele é uma interface administrativa simples e extensível para o Flask. Então, se você precisa criar realmente um painel ali para sua aplicação Flask, olha só, já tem prontinha. Mas vamos voltar aqui, a gente olha a lista gigante, olha. É muita coisa, né? Olha lá, tem CMS, tem Code Analysis. Então, ó, aqui em cima ainda, Design Patterns, algoritmos. Então, se você estiver estudando ainda, tem muita referência sobre isso. Autenticação, trabalhar com áudio, olha lá, CMS, que a Vanessa falou, visão computacional, CLI, ou seja, o CLI, que a gente também gosta tanto, tem muitas ferramentas aqui. Tô vendo muitas ferramentas ali de dados, né? E além disso, banco de dados, debugging tools. Nossa, DevOps é tools. muita coisa. Então, realmente é um dos mais completos aí que a gente já viu. Se a gente for, por exemplo, aqui em ORM, ó, tem o ORM para o Django, o SQL Alchemy, Dataset, tá vendo? Então, é uma lista gigante de ferramentas para a gente realmente conseguir trabalhar no Python da melhor forma possível. Se a gente for aqui no PyDol, aqui, um desses aqui, a gente vê que ó, esse aqui tá bem atualizado, inclusive. Então, é uma abstração, uma camada de abstração para bancos de dados com Python. E quando chega no final da lista, que parece que não tem fim, mas tem, ainda tem ali conteúdos extras como livros, newsletters, podcasts, sites, tudo que você pode acessar também para ter ainda mais conteúdo sobre Python. Então, se você está entrando no mundo Python, esse é o repositório para você começar e ficar. Acho que nesse repositório aí dá para passar alguns meses testando todas as ferramentas, viu? Quando surgir uma demanda para desenvolvimento em Python, tenho certeza que muitas dessas indicações vão te ajudar. Se você curtiu as nossas indicações, será uma honra contar aqui com o seu like no vídeo. Agora nós vamos gostar ainda mais se você deixar aqui nos comentários outras sugestões de repositórios. Aliás, ganhar desses aqui, desses últimos em especial, vai ser bem difícil, mas pode acontecer, né? Se você quer ver indicações de repositórios para outras linguagens, fica à vontade para pedir aqui também nos comentários. Nós vamos ler todos eles com atenção e pesquisar para criar um ranking bem legal, parecido com esse, da sua linguagem. Lembrando para você não esquecer do link que nós deixamos aqui na descrição da Hostinger para você conhecer as soluções VPS. Tenho certeza que elas vão te ajudar super bem. Te desejo ótimos estudos em Python. Então a gente se vê num próximo vídeo que vamos te indicar depois da transição. Então, tchau, tchau. Tchau!